São poucos os médicos que têm essa visão de que é necessário ter uma gestão. E aí é uma classe que está conseguindo enxergar isso. E buscar essa profissionalização. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Geração G4. Esse é o nosso podcast, o podcast do G4 Educação, onde a gente convida e traz aqui para vocês alunos, membros dos nossos programas de comunidades, do G4 Clube, do G4 Scale, para que vocês possam aprender com eles, né? Eles foram nossos alunos, fizeram nossas imersões, participam dos nossos programas de comunidades durante o ano inteiro, aprendem bastante coisa e a gente convida eles aqui para compartilhar um pouco desse aprendizado, um pouco desse conhecimento, para que você possa também aplicar aí no seu negócio. E nessa edição aqui vai ser uma edição um pouco diferente, especial, porque ao invés de um convidado, nós temos dois convidados. A Luciana e o Rodrigo foram alunos do G4, eles que são casados, trabalham juntos, são sócios, então é um case muito legal, vai ser um episódio muito bacana para vocês conhecerem aí, quem sabe está nos assistindo aí também tem uma jornada parecida, né? Mas eles têm uma peculiaridade muito legal porque eles atuam na área da saúde, né? Onde a Luciana tem a especialidade dela, né? E aonde o Rodrigo entra com a parte mais da gestão, né? Então, muito obrigado aí, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Luciana, por estar aqui. É um prazer enorme a gente bater esse papo, vai ser muito legal. E queria começar aqui com vocês se apresentando rapidamente, né? O nosso foco aqui no Geração G4 é trazer realmente insights, aprendizado, não é muito focar na história, né? Mas é realmente trazer pílulas de conhecimento para os nossos ouvintes, mas para ter um pouco de contexto, para ter um pouco, saber de onde vocês vieram, né? É importante saber um pouquinho da história de cada um. Então, por favor, se apresentem aí. Legal, Tony. Obrigado pelo convite, né? E é muito bacana estar aqui com a Luciana, que é minha esposa e é minha sócia, né? A gente tem um negócio e, por acaso, um casamento. Só aí já vale uma imersão inteira. Como você ser sócio da sua esposa, né? E ter sucesso. E ter sucesso, exatamente. Assim, só contando rapidamente, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, fiz formação acadêmica em Belo Horizonte, trabalhei em banco muito tempo, depois fui trabalhar na área de CRM, né? De Customer Relationship Management, e vim promovido para São Paulo por uma empresa, uma multinacional, e trabalhava nessa empresa, enfim, e conheci a Luciana, por coincidência, também de BH, ela vai se apresentar. Mas conheceram aqui em São Paulo. Isso, praticamente aqui em São Paulo. Um amigo meu namorou com a irmã dela, eu lembrava muitos anos atrás, mas não tinha contato, né? Uhum. E a gente começou a namorar, e eu sempre quis empreender, né? Tava trilhando uma carreira executiva até de um certo sucesso, muito rápido, e quando eu vi que ela, como médica, na parte de gestão da medicina, é muito ainda pobre do ponto de vista de conhecimento, né? Para os profissionais da área da saúde, eu vi que ali tinha um negócio. Legal. E aí a gente vai contar um pouquinho da jornada, dos insights, enfim, de tudo que nós tivemos aí ao longo desses 18 anos. Né? Legal. Dois mineiros, a minha formação é toda em Minas, foi toda em Belo Horizonte, e eu vim para cá para trabalhar. Mas já veio formada? Já vim formada, então já tenho 25 anos de formada em medicina, então a gente faz depois de medicina 5 anos de especialização, no caso 2 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Quando eu terminei isso tudo em BH, eu vim para cá. E comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Eu achava que a coisa devia acontecer aqui e investi nisso, né? Só que quando a gente termina a residência, a gente fica meio que no limbo, né? Porque você termina, se você abrir um consultório ainda ninguém te conhece, nessa época a internet, né, a coisa estava começando a virar, né, 2001, então ainda estava começando a acontecer. 2001 não tinha nem Facebook, eu acho. A gente estava naquela linha de escada do teve nós pegamos um pedacinho. O site grande era o AOL, o América Online, mandava um CD. Um pedacinho de Orkut, né? O falecido Orkut. Então, você abre um consultório e ele fica às moscas, né? Como é que você vai divulgar o seu trabalho? Então, foi um período muito difícil. No máximo, você auxiliava... Mas quando você saiu da residência, você já foi direto montar a clínica ou não? Não, eu saí e vim para São Paulo, eu ainda não conheci o Rodrigo, né? E aquilo, começava como assistente de outros cirurgiões, que esse era o caminho nessa época. Você ficava ali anos como assistente, depois montava seu consultório. No início foi uma sublocação, eu entrava no consultório de um colega, alugava tempos, né, períodos. Isso. E assim comecei, até que eu
encontrei o Rodrigo, né? E a coisa fez... Eu dei um pouco de sorte, Tony, porque assim, eu peguei... Eu acho que você deu muita sorte. Eu ia falar outra coisa. Um pouco, Eu dei um pouco de sorte na empresa que eu trabalhava, a gente estava vendo a pivotagem da página amarela que iria morrer. Isso. Então as empresas que queriam se divulgar tinham as páginas amarelas. Cada cidade tem a sua, porque em São Paulo o catálogo era desse tamanho. Exato, eu lembro. Para a internet. E eu atendia lá na empresa o pessoal... Tinha o KD, né? Lembra do KD? Atendia o pessoal do KD, exatamente. E o KD foi comprado pelo Yahoo. O Yahoo foi quem criou o motor de busca no mundo. O Google veio depois e fez melhor. O Yahoo que foi o motor de busca e tal. Então ali a gente estava vendo já essa pivotagem. As pessoas iam encontrar produtos e serviços pela internet. Né? E ali a gente se conheceu e eu falei, vamos fazer um site. Porque nenhum outro médico tinha, eu estava muito incipiente. Porque as pessoas buscavam, não existia Google AdWords na época, não existia esse monte de agência, estava nascendo tudo, né? Pra você ter uma ideia, quando o Google AdWords nasceu, uma palavra do nosso meio que é lipoaspiração, que hoje deve custar uns R$4, eu nem sei, ela era 0,02 centavos. Então assim, estava nascendo a coisa toda. E eu me especializei em SEO, né, em Search Engine Optimization, e a gente fez o nosso site, que é o nosso grande carro-chefe. Isso foi que ano? Isso foi 2004. 2004. Ou seja, bem no inicinho, né? No começo. Nós temos hoje o site de maior tráfego orgânico, eu posso dizer, da área da saúde no Brasil, não é nem da cirurgia plástica, né? Porque a gente vem desenhando e fazendo esse trabalho de SEO diariamente. E quando o Instagram veio muito forte, o Instagram, se não me engano, já existe há uns 6 anos, 7, mas ele ficou forte depois que o Facebook comprou. Isso. O pessoal da nossa área migrou só para Instagram. E a gente continuou fazendo o Google, né? Entendi. Porque eu entendo que o Google é onde as pessoas encontram, o search é no Google. O que a gente aprendeu? As pessoas vivem dentro do Instagram, mas quando vai pesquisar alguma coisa é no Google. A validação acaba acontecendo no Instagram. Então, as pacientes me encontram no Google, mas vão no Instagram. Eu gostei, né? Me conectei ali e eu acho que vale a pena passar em consulta. Tem prova social no Instagram, né? Mas encontra no Google, vai ter a prova social no Instagram. Perfeito. Além do que, Tony, tem uma percepção minha, né? O Instagram ele é uma ferramenta que não é sua. Você não domina. O Instagram pode morrer amanhã, vir o TikTok ou alguma ferramenta que está nascendo agora que a gente nem sabe. Já que o site é mais seu, é uma coisa sua, é o seu sítio e tal. Propriedade sua. A gente tem uma conhecida que fez um e-commerce, uma médica de outro país, que fez um e-commerce no Instagram. A pessoa do marketing dela fez um post que pode dar uma conotação racista, se você lê e tal. O Facebook simplesmente desligou a conta dela e ela quebrou. Nossa. Então é algo que você não controla. É o que o Alfredo fala muito do terreno alugado, né? Exatamente. Então nós somos defensores de que o profissional precisa... Construindo uma mansão, mas o terreno é alugado. É alugado. E aí, da noite pro dia né? O dono do terreno chega e fala, quero meu terreno de volta. Pode tirar a sua casa daí, mas o terreno é meu. Então, assim, a gente, por exemplo, como que eu encontrei vocês? Eu fui impactado por um link patrocinado, por um post patrocinado que falava de lead. E, se não me engano, era do Nardon. O Nardon tem sempre posts muito inteligentes, né? Sim. E ali eu fui impactado, eu falei, opa, tem alguma coisa para fazer. Porque mesmo como profissionais da área administrativa, né? Eu sou administrador, gestão, você tem que estar buscando novos cursos e novos contatos e pessoas que estão no estado da arte, como é o caso de vocês aqui. E aí eu fui fazer o curso de imersão. E foi bem legal porque eu revi todo o nosso business plan baseado em aulas que a gente tem ali, que é uma aula de plano de negócio, né? Do Thales, enfim, de todo mundo, do Alfredo, enfim, do Nardon. Aí foi o nosso contato com o G4 Educação, né? Mas aí, obviamente, você já tinha começado esse trabalho lá em 2004, né? Sim. Então você já tinha bastante sucesso, né? Com a clínica e com toda essa questão de ranqueamento, né? Lá. Por que você buscou o G4? O que é que você sentia que podia melhorar, o que tinha falta? O que eu senti, na verdade, é uma coisa até maior, assim, mais ampla. Quando eu era executivo de uma empresa, tinha outras pessoas ali que você conversa, que te agregam e tal. Quando você é dono de uma empresa pequena como eu, falta. Sabe aquele corredor? A gente fica numa bolha, Você fica numa bolha. Quando eu fui impactado, obviamente fui impactado pelo post e fui entender o que era, que estava acontecendo, né? Sim. Foi, deve ter uns 2 anos e meio, assim, enfim. Sim. Várias coisas de vocês, inclusive, mudaram, cresceram, ampliaram. E eu falei, não, eu quero estar junto com pessoas mais capazes, mais inteligentes, que têm entregas até melhores para eu poder aprender. Foi o que, de fato, eu pensei ali na hora, né? Mesmo já tendo o site de maior tráfego, orgânico, né? A gente não paga nada e tem um volume gigantesco de leads, né? A gente tem 15 mil leads mês, é muita coisa para um médico, né? Muita coisa. A nível Brasil. Sim. Mas eu busquei exatamente por isso. E a gente queria algumas respostas também para alguns problemas que a gente estava enfrentando. Questão de RH que você na clínica. Bastante. Legal. Então,
a parte mesmo do site, a gente estava com um canhão ali e não conseguia monetizar isso pra site, gente, né? entendeu? Entendi. Porque no CRM, na medicina, a gente tem uma série de limites, né? Que são, Sim, bastante. pelo código de ética, a gente não pode fazer uma série de coisas. Então, a gente é muito amarrado. E aí a gente precisava ver aquilo ali e monetizar o site de alguma forma, né? E o que é legal, Tony, desculpa, só para amarrar, e quando eu conversei com a pessoa da área comercial, que era meu xará, Rodrigo, e ele me falou que vocês tinham um hot seat no Imersão, que era... O hot seat é assim, que todos os alunos, separava os alunos e fazia ali com cada um dos mentores e tal. Era o Marcelo Toledo, era o Juliano, Julian, o Denis. Enfim, eu falei, opa, que legal. Vai ser legal eu levar o meu case, então, para quem está nos ouvindo, né, se tiver interesse, pô, você vai estar tendo a oportunidade de levar um case, uma dor, para compartilhar com pessoas que ou já passaram por aquilo, têm algumas ideias. Isso. E eu levei o case. Diferentes também, né? Exato. E quem já passou por isso, ou já, né, e traz algum olhar. Então foi bem legal, porque eu levei o meu case ali, como outros alunos levaram também, para 5 visões diferentes de pessoas muito capacitadas, né? Verdade. Então isso eu achei que foi um diferencial de fazer o curso ali. E não era só para o professor ali da sala, os outros alunos podiam palpitaram também, deram ideias, insights, enfim. Isso foi muito legal, porque eu estava com uma ideia de que eu poderia fazer com o site e ali mudei 360 graus para outro tipo de formatação, né? Que a gente pudesse monetizar e ajudar outros médicos de outras regiões também a ter um tráfego orgânico maior, que é o que a gente tem feito hoje. Legal. Então, deixa eu entender. Vocês já tinham a clínica, né, nesse período aí. Imagino que ela deve ter, né, evoluído bastante, né, ao longo dos anos, mas vocês acabaram meio que sem querer encontrando uma oportunidade, não era ainda um negócio, né, mas encontraram uma oportunidade que foi essa geração de lead que vocês conseguiram fazer através do SEO e do site de vocês. Exatamente. Né? Sim. E aí foi isso então que levou vocês a procurarem a imersão? Ou também tem a questão de que não... Da gestão profissional. Entendi. Então peraí. Então vamos lá. Vamos partir por essa linha aqui. Isso. Né, Rodrigo, você de formação é administrador. Sim. Né? Então você já tem essa bagagem, né, de estar pensando, né, na gestão, no negócio. Sim. Né? Mas Luciana, você se formou em medicina. Medicina. Né? E eu sei, porque a gente até estava comentando aqui um pouco antes da gravação começar, o quanto que a gente tem de alunos e membros do clube, que são médicos, que vieram dessa jornada, né? Passaram pela universidade de medicina e que lá são muito bem preparados tecnicamente, né? Mas sem preparo nenhum para gestão. Mas gestão... Zero. Existe uma confusão. Eu ia até ser legalzinho, eu não sou tão preparado. Não, é zero, né? Zero. Não existe nenhuma cadeira de gestão. Continua assim. Igualzinho. Eu posso falar, porque eu não sou médico, eu posso dar uma opinião de fora. Eu acho que ainda existe uma confusão dentro do ensino da medicina, da cautela que eles querem ter de mercantilização da medicina. Mas não é isso que se trata. Não. O que eu defendo é gestão profissional de uma carreira. Exato. Seja o médico optando ser autônomo, seja o médico optando ser uma consultória, ele é secretário, é o clínico, o hospital, ele precisa gerir a sua carreira com as ferramentas de administração que nós temos. Na minha opinião, né, é meio que como cada CRM é um CNPJ. Perfeito, com isso certeza. É uma empresa, né? Pensa assim, o paciente, que eles chamam de paciente, é cliente. Né? Ou ele vai pagar um boleto, é contas a pagar. Ele vai gerir a sua secretária, recursos humanos. É tudo isso. Né? Então, e aí, fazendo um link, assim, eu mesmo sendo administrador, eu via que eu enxergava árvore. Quando eu saí para poder fazer imersões e cursos, como o de vocês, eu passei a enxergar a floresta, porque outras visões vieram de cima e olharam de fora. Isso amplia muito a estratégia, enfim, o que você precisa colocar ali para dentro da empresa, conversar com outras pessoas, ver o que as pessoas estão fazendo. E o mundo está mudando a uma velocidade muito grande, né? Então, foi isso. A gente estava meio E são poucos os médicos que têm essa visão de que é necessário ter uma gestão. Mas tem aumentado de uns anos para cá, sim, né? A gente tem visto no nosso meio, que a gente acha até que é uma outra bolha, né? O meio da cirurgia plástica e dermatologia, porque não tem plano de saúde, né?
Verdade. O plano de saúde é o grande gerador para os médicos do restante. Isso. Como a cirurgia plástica e a dermatologia estética o plano não cobre, o médico de alguma forma precisa Sim. se apresentar dentro dos padrões. Oferecer uma boa experiência. Isso, ali que você consegue conquistar Tem que ter um diferencial grande para poder atender o privado, né? E aí é uma classe que está conseguindo enxergar isso. Entendi. E buscar essa profissionalização. Entendi. Mas e aí, vocês então levaram os aprendizados lá, aplicaram na clínica. Sim. Né? E isso trouxe resultados. Muito. Inclusive o curso de liderança, por exemplo, só um exemplo. Né, que eu fiz, foi até a primeira turma com o meu professor, Fábio Gurgel. O G4 Liderança. O G4 Liderança, exatamente. Você é atleta também. Faço também e jiu-jiteiro. Isso, E foi bem legal. E aí eu levei minha gerente também. Então eu paguei para minha gerente, fui também fazer o curso e de lá trouxemos vários insights aplicados. Com Gurgel, com Nunes. Foi a primeira turma, né? Saí todo sujo de lama, mas é muito gostoso, porque eu fui o cara que fiquei tirando vendado. Cara, é uma experiência incrível, né? E você leva ali pro dia a dia. Tô imaginando o pessoal nos ouvindo e pensando, como assim, curso, lama, tirando? Tirando, vendado. Façam para conhecerem. Muito bom. Mas não é tiro de bala de verdade, pode ficar tranquilo. Com certeza. Não, mas deixa eu só então tentar ir sintetizando aqui aos poucos, tá? Então, eu acho que o primeiro grande insight aqui é exatamente, que eu acho que vai ser o grande insight da nossa conversa, é exatamente esse, de que quem vem, e não é só da medicina, né? Tem várias outras áreas, mas obviamente aqui vamos nos manter nessa área da saúde, né? Quem normalmente vem dessa área, por mais bem preparado que venha, né, em termos técnicos, normalmente vem faltando, né, ou algumas habilidades ou algum conhecimento nessa parte da gestão. Sim. Né? Então, primeiro entender que é necessária essa gestão. Boa, é necessário. Então vamos dar um passo até atrás, né? Então muitas vezes nem entender, não, mas eu já me formei na melhor universidade do Brasil de tal especialidade, então agora estou pronto para o resto da minha vida. Só que não, né? Essa consciência é a coisa mais importante. E normalmente essa consciência vem logo, demora, às vezes já vem até tarde demais. Eu conheço muitos colegas que ainda não têm essa consciência. Mas quem está tendo essa consciência está puxando essa galera. Legal. Aí ele olha para o lado e fala, poxa, eu não estou acontecendo e o fulano está acontecendo, qual que é a diferença? E não precisa ser casado. A gente, por acaso, tem um casamento e um negócio e um casamento. Não, mas a importância de você teve muita sorte, mas você também teve muita sorte, né? Sim. Porque você, né, se completam, né? Exatamente, né? Mas assim, se você é da área, né, médica e por algum acaso, né, não conseguiu encontrar, né, o amor da sua vida, administrador de empresa, você tem que cuidar da sua carreira do mesmo jeito. Perfeito. Você não pode depender do seu cônjuge, né, ou de alguém, né, de um parente. Que eu também vejo muito isso às vezes, né, fica dependendo, não, mas o meu pai sabe administrar, né, e às vezes não é bem por aí, né, você ter também, tanto que você foi fazer o G4 também, né, Luciana? Então você ter também essa noção, você ter também para ela saber cobrar também. Essa preparação facilita, inclusive imagino que facilita muito, por exemplo, a comunicação entre vocês, né? Nosso NPS veio ruim esse mês. Se o seu cônjuge, né, o seu sócio, né, não sabe nem o que é NPS, vai dizer, o quê? O quê? Né? E se vocês já tiveram a mesma aula, vocês conseguem pelo menos a mesma linguajar, né? Vocês conseguem se comunicar melhor entre vocês e dentro da empresa, né? E o mais interessante, Tony, que nós observamos, tanto no nosso caso, como no caso de um colega da área da saúde, né, ou de um profissional liberal como um todo, um advogado, enfim. Quando ele entende a profissionalização da gestão como fundamental, ele tem mais braços, né, assim, mais tempo, não mais braços, porque ele tem 2 e o dia tem 24 horas, mas ele tem mais tempo para tocar tecnicamente aquilo que ele estudou. Entendi. Então, ele precisa de alguém, eu vejo como se fosse um show. Ela é o Gustavo Lima do show. Eu preciso dar todo o alicerce para ela, não precisa saber quem pagou, quanto pagou, ele não sabe quem comprou ali o ingresso, não, ele precisa entrar e fazer o melhor possível. Então, o gestor, o administrador funciona como um alicerce total para que ela possa desempenhar a melhor função tecnicamente que ela estudou, né? Isso. E de confiança, enfim. Então, faz toda a diferença ter essa gestão profissional. Né? Perfeito. Ok, então vamos lá, tentando voltar lá na linha do tempo. Então, vocês fizeram a imersão,
aplicaram, né, alguns das questões que vocês fizeram lá na clínica. Várias coisas. O que é que teve, assim, de repente, de aprendizado que vocês conseguiram levar para a gestão do negócio mesmo dentro da clínica de vocês? Como que, né, putz, mas como assim? Eu vou fazer... E eu acho que isso alguns insights que saíram dali de mas eu acho que isso traz uma questão ainda maior, Luciano. Eu acho que tem muita resistência desse público, né, da área de saúde. E você até citou de outras áreas também, direito também tem um pouco disso. Arquitetura. Exato. Mas por que eu vou fazer um curso de gestão onde os 3, né, professores lá, mentores lá vieram de tecnologia, né? Por que eu vou fazer isso? O que é que eu vou aplicar, né, no meu negócio? Então, eu acho que tem essa resistência, né? Não, mas eu acho que quando o profissional ele já tem a mente aberta para buscar esse a mais, ele está aberto para escutar, inclusive, de outros olhares, né? Sim. De outros... Mas o que é que isso trouxe para vocês, que vocês conseguiram aplicar lá na clínica, de repente, que foi vantajoso? Cara, nós temos vários. Na prática, né? Eu conheci lá um membro, que eu também faço parte, além de ter feito imersão, também faço parte do G4 Club. Sim. Certo? Que é importante. Eu não falei isso no começo? Eu esqueci. Não sei. Eu esqueci. Mas enfim, é importante comentar do clube. E o clube é um grande, acho que é o maior clube de networking do Brasil. Né? Não é o maior, mas é o melhor. Enfim, e ali você conhece várias pessoas que... O que eu aprendi, por exemplo, no imersão, eu não sabia fazer. Mas eu encontrei no clube um especialista. Legal. Isso é muito legal, né? Então, assim, saber quem tem a ferramenta, saber quem aplica e contratá-lo para poder fazer, nós fizemos isso. Então, nós contratamos o Rodrigo Noel, a empresa Base Viral, o Rodrigo Noel é o CEO, e ele implementou esse trabalho lá dentro da clínica, porque o CAC mais barato, né, o custo de aquisição de cliente mais barato que existe é o de indicação. Como criar um programa incentivado de indicações de clientes e de pacientes? Então, isso veio através... Né, da convivência. É uma evolução do boca a boca que a gente fala na medicina. Né? Porque antigamente o cliente só chegava para sentar na tua frente porque um ou outro indicava. Indicação sempre foi algo muito forte na medicina, exatamente por causa das restrições e das restrições que você falou do Conselho Regional de Medicina. Né? Sim. Então, isso foi... ok, todos os médicos que já pensam dessa forma entendem que a indicação é importante. Mas eu acredito que poucos sabem como fazer com ferramenta. Trabalhar isso. Muito menos como o NOL sabe fazer. Sim, né? Com metodologia, com ferramenta. E você conheceu o NOL no curso ou no clube? Foi no clube. Ah, que legal. Foi no clube. Que legal. Ele tinha feito, acho que, alguns antes do meu, depois acho que ele refez, se não me engano. Mas foi através do clube que eu conheci. Que conectou com ele e contratou ele. E ele fez... Então, e aí ele construiu um programa de indicação. Member Get Member. E como que funciona esse programa? Então, na verdade, está em implantação, porque a gente é um trabalho... Olha o insight aí, vai anotando. Foi um trabalho... Desculpa, não, mas é só um... Foi um trabalho... Uma amostra grátis. Depois para aplicar, aí você contrata o não. Mas é legal da metodologia dele, porque é construída a 4 mãos. Sim, né? claro. Não é uma coisa que toma aqui o software e faça você, a gente constrói. Porque cada caso tem que ser um modelo para o seu negócio específico, né? Para ir para medicina, você tem que ir com muito cuidado. Muito cuidado, enfim. E como que funcionou? Não, a gente está em fase de implantação, tem um mês mais ou menos na prática. Então estamos ainda recente, porque foram 4 meses de entendimento do negócio, tem tudo, porque existem muitas pesquisas com os clientes, né? Então é bem interessante. A gente está bem satisfeito com esse aprendizado que nós trouxemos no nosso dia a dia prático. E eu tenho certeza que colheremos frutos, porque também não é da noite para o dia, é um processo, né? Uma dinâmica. A ideia do site também, do marketplace que você está... eu ia falar outra, porque são tantos os insights aplicados, né? Por exemplo, a parte toda da jornada, que a gente já tinha uma jornada muito bem desenhada. Jornada do cliente. De CX, né? De CX, user experience. De jornada do cliente, que nós vimos no Imersão. Legal. Não tinha o curso de vocês nada de CX, foi criado depois que nós fizemos, mas você vê a demanda e a importância disso, né? De todos os pontos de contato desde prospect, cliente, paciente, depois heavy users, enfim. Nós revimos tudo isso. Bacana. Então isso veio através de um insight que nós tivemos lá no Imersão. A parte de liderança que eu fiz o primeiro curso com o Fábio e com o Nunes. Foi bem interessante porque eu levei a gestora, então também isso é uma outra dica que eu dou. Boa. Vai o empresário, mas leve-os. Eu sei que tem programas para os funcionários, mas assim, nesses de alto nível é importante ter o gestor. A liderança. A liderança. Exatamente. Então ela criou toda uma
Ela já tinha, mas ela deu uma 360 graus da parte de a gente contratou uma ferramenta, a Solids, que eu fui conhecer, que é lá de BH também, eu fui conhecer. Da Mônica. Mas ela mudou toda a parte de feedback, de gestão, de gestão ali mesmo, né, das lideranças da clínica, enfim. Foi também através de insights e conhecimentos ali. E a gente tem tido uma resposta muito boa das funcionárias em relação a isso, né? Então tudo tem metodologia, né? Legal. E medição. E isso ajudou a clínica a estar num novo patamar? O que é que vocês enxergam? Como que tá essa questão do... Porque a gente sabe, esse é outro ponto que eu queria trazer, tá? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Normalmente, e essa é uma dor constante dos médicos que fazem a imersão, que é a questão da escala, né? Vocês tem limite, né? O médico tem limite de horas por dia. Sim. Como que consegue... Vocês têm pensado por esse caminho? Vocês têm feito... É uma dor nossa. Sim, mas é uma dor. Mas tem ajudado a implementar essas metodologias? Traz algum tipo de benefício? A gente Qual é a visão de vocês? vocês? Escalar o que a gente queria. Cara, isso é um negócio, uma discussão assim que a gente tem, porque pensa assim, ó, ela além de ser uma médica, ela é uma artista. A cirurgia plástica tem o olhar dela. Se você colocar 1 quilo de argila aqui na frente dela, sai um corpo. Eu na minha mão vai sair, mas é verdade. Então, essa questão da escala, às vezes é difícil você colocar em linha de produção aquilo que é artístico. Muito, certo? Muito. Então, o que nós fizemos, baseado nos aprendizados, foi assim, tentar aumentar nossos preços, valores. Aumentou o valor agregado. O ticket médio subiu bastante. Bacana. O que a gente tenta fazer ali é o alinhamento de valor a preço, obviamente, né? Nada mais é do que quando a pessoa recebe o preço daquilo que a gente cobra, ela fala, poxa, eu achei que era mais caro, então eu consegui alinhar valor a preço. Isso. E através de uma jornada foda, de uma captação legal, de um atendimento bacana dela, então a gente conseguiu ao máximo. A escala é algo muito difícil nesse nosso negócio, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil porque você não tem muitos exemplos aí, ou quase nenhum, poucos. Porque aí um ponto de vista meu, não existe desemprego de medicina no Brasil, não existe médico sem trabalho. Ele liga para um, para outro, arruma um plantão e tal. Isso faz com que ele venha trabalhar conosco, por exemplo, muito rapidamente, ele aprende um pouco e vai montar o dele. Entendi. E é um direito que ele tem, tá tudo bem. Sim, claro. Então é difícil você colocar um monte para trabalhar para você, para que ela pudesse ter tranquilo. Menos que a gente se volte pro digital, né? Para a parte de curso, que é outro business. Sim, que é um outro business. Também, né? Mas a gente já tentou, o Tony, pra você ver, quando eu falo da parte artística, às vezes ela fez uma cirurgia, nosso público-alvo majoritariamente são mulheres. Tá. Hoje a plástica, se não me engano, 89% de quem faz cirurgia plástica são mulheres, 11% homens, já subiu, mas o nosso público é 94% de mulheres. Se ela faz uma cirurgia, uma prótese mamária numa paciente, por exemplo, essa paciente fica satisfeita e indica a prima, não adianta eu ter um outro colega lá na clínica mais barato, ela espera juntar dinheiro para fazer com ela, porque... Então isso é difícil escalar, concorda? Escalar a mão é complicado. Entendi. Fez com quem? Falou, não vou fazer com outro, vou esperar, porque tem uma questão de destreza, de olhar, de visagismo, enfim, de arte. Sim. Então, mas tem uma resposta para a sua pergunta, que às vezes não escala ela, mas podemos ter outros negócios. Perfeito. Como a parte de educação, por exemplo, do curso que a gente faz, que é um curso de gestão e de medicina. Legal. Nosso curso a gente fala de gestão, tudo, assim, o máximo possível. E ela também dá um curso de cirurgia no hospital, junto com um colega. Entendi. Então é legal, a gente une as duas coisas. E é obrigatório que o médico traga um gestor. Ele tem que trazer alguém da área administrativa. Entendi. Que é exatamente para ele ouvir. Ele tem que dividir as informações com mais Então, tem que saber Vocês delegar. estão tentando replicar o caso de vocês. Exatamente. É uma forma de escalar um pouco. Sem dúvida. Né? A gente tinha uma demanda de amigos enorme, de gente perguntando todo o tempo. De tudo. Quem é o nosso contador? Como é que vocês fazem quem é o isso? marketing, A contabilidade, o jurídico. Qual que era a maior dor, assim? Vocês já identificaram? Eu acho que é contabilidade, né? A gente viu uma... Então é a gestão bem básica mesmo. Bem básico. Bem básica. Mas é básica mesmo. Saber selecionar, contratar, é uma dor gigantesca dos médicos. É uma dor de geral no Brasil, né? De acertar. Geral. Mas ainda mais para quem não tem nenhuma ferramenta. Quem passou 5 anos estudando e nenhum desses 5 anos. 5 anos não, né? 5 anos é um básico, né? Você passa 8 anos, né? Depois que você termina, eu falei, agora, né? É agora. Peraí que eu sei abrir um cérebro e fechar, mas não sei contratar uma pessoa. É verdade. Mas isso é mesmo. É mesmo. Então, tem um mercado grande, né? Então vocês estão indo para esse mercado? Sim, também. Bacana. E tem... Você já tá rodando? Como já tá rodando. Já fizeram alguma turma? Sim. Já fizemos uma turma. Legal. E é um curso pequeno. A nossa ideia não é fazer um curso muito grande, são poucos alunos.
E eles trazem os cônjuges, porque eu também acho importante, o cônjuge é um super parceiro dessa nossa ideia, dele entender a gestão. Entendi. E mesmo que não trabalhe junto? Mesmo que não trabalhe junto. E às vezes a gente até incentiva, porque tem muito cônjuge que tem um outro negócio que não está indo bem, mas não está vendo ali no marido, na esposa, a oportunidade de mudar. Eu palestrei... Mas muito, muito. Hoje a gente já escutou uma história. Eu palestrei há pouco tempo, engraçado, porque lá tinham 5 casais, né? Um dos casais, o cara era executivo da Ambev, e ele saiu para gerir a clínica, porque eles fizeram uma conta, por melhor que ele seja sucedido, uma clínica muito bem tocada é rentável, né? E a esposa dele já estava nisso há anos, lá do Nordeste, e ele saiu... aconteceu com a gente. O Rodrigo um dia chegou para mim e falou assim, você confia em mim? Diretor de uma multinacional. Você confia em mim? Eu falei, meu Deus. Fala confio. Tem que responder confio, né? Imagina, você fala, não tem outra resposta, né? Ele falou, nós vamos ganhar mais junto do que separado. Sem dúvida. Eu falei, meu Deus, isso não vai acontecer. Não vai dar certo, não vai dar certo. E nessa época a sua experiência com negócio, com gestão... Era 0. Deixa eu contar uma... Posso contar? Da nota promissória? Deixa eu contar. Cara, imagina você, Tony, a gente que tá na área de business há anos, né? No estado da arte ali, E ela fez uma cirurgia e eu falei, tá, e aí, como é que a paciente te pagou? A gente tava namorando. Ela trouxe uma nota promissória. Sabe aquelas amarelas que você comprava em banca de jornal? Eu olhei pra aquilo e falei, mas você não vai receber isso. Nem assinado tava. Só contar aqui. Ela olhou pra mim como uma criança. Sabe? Eu queria coitada. E pergunta se recebeu. A nossa não recebeu? Nunca. Nem sumiu. Nossa. Cara, aquilo não tem garantia de nada. Mas assim. Sensacional. Né? Então, não, é uma promessa. A garantia é essa, né? É a promessa. Funciona, né, cara? Na verdade, é uma troca de serviço. Exato. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, é muito pobre de gestão. Né? Um outro colega dela, isso por lá em 2003, enfim. Eu tava falando com ele que não pode ter inadimplência, porque, pô, você tem um custo alto de gestão, né, de montar um negócio, pô. E não é justo também. Eu sou radicalmente contra a inadimplência, porque não é justo, né? A gente trocou, combinado, se eu quiser eu faço de graça, mas combinou um valor. E a gente tava falando de inadimplência, ele saiu, estava na casa dele, ele trouxe uma caixa de sapato, eu não esqueço isso. Cheio de cheque. Tinha 250 mil reais em 2002. Só minha. Dele era um monte de cheque. Não, dele era muito maior. Era cheque. 250 mil reais em 2002. É uma percepção hoje dos 800 mil reais. E aí eu falei, cara, mas você é maluco, você financia o paciente? Ele olhou pra mim como minha filha pequena, assim... Claro, quem faz isso? Eu falei, quem faz isso é banco. Chama banco. Cara, sabe quantos bancos tinha na época que financiavam cirurgia plástica? 9. Ele nem sabia. Coitado. Exato. Não, ele tava lá preocupado em operar e tal. Mas a coisa não se sustenta, né? Ele pode até operar gratuitamente, não tem problema. Mas assim, tendo um funcionário, tendo um custo e tal. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, tem um negócio aqui. E outra, numa caixa de sapatos, né? Caixa de sapatos. Pra você entender que é básico do básico do básico. E ali foram insights que eu falei, cara, e eu vendo essa pivotada de página amarela pra internet, a coisa nascendo, né? A gente atendia o KD e tal. Deu muito certo, porque a gente começou a fazer o nosso site. E eu falei pra ela, quando eu falei a questão do confio, eu falei assim, olha... e aí o pulo do gato foi quando esse mesmo médico, que é um querido, a gente adora, de uma geração anterior a dela, de idade, ele virou pra ela e falou, Luciana, fizeram um site lá pra mim, negócio chato. Quanto você quer pra você responder aquele povo mandando mensagem pra mim? É lead, cara, mas coitado, ele não sabia. Quando ele falou aquilo, a ficha caiu de um jeito. Ele, entendeu? E a página amarela ia morrer, ia vir do Google. Aí eu falei pra ela, você confia? Eu confio. Eu falei, vou fazer um site pra você, você só tem um compromisso de responder a todo mundo. Porque imagina, ela era a única que respondia. Ninguém respondia. E a internet é exponencial, né? Eu tô tentando lembrar. Ela em 6 meses ela passou em volume de cirurgias. Rolou uma discussão dessa no grupo lá do clube esses dias exatamente sobre isso. E tipo, muita gente se preocupa em ter um Instagram e contrata uma agência pra fazer mesmo, mas não faz coisas mais bonitas e tal. E aí alguém manda um direct que é o mais importante de tudo. Quem falou isso, né, cara? E aquele direct morre por ali, né? Então, tipo, não adianta nada você ter um belíssimo Instagram, contratar uns influencers e não sei o que tal, se quando alguém quer ser tudo atendido... Tudo que você espera é o direct. É atendido. Chega Exatamente, aí chega o direct e você não atende. Não, pra isso aqui você manda por e-mail. Como assim? Eu tô no Instagram, tô falando com você por aqui, eu quero a resposta por aqui. E não, mas isso aí tem que ser pelo e-mail. Não atendemos por aqui. Então fecha. Exatamente. É omnichannel hoje, né? Então as pessoas têm que estar com E vocês já tiveram essa visão lá atrás, né? Cara, pra você ter uma ideia, ela chegou a responder 150, 180 e-mails por dia.
Nossa. Dormia tarde, acordava cedo, trabalhava. E era muita dúvida básica. Muito, a maioria. E aí hoje nós temos, pelo volume, nós temos Mas isso é o que a gente chama, tá aí a dica, isso é o que a gente chama de nutrição de lead. Total. A verdadeira nutrição, não aqueles e-mails chato, automático, que faz parte também. Faz parte mas muito mais, também é outra coisa. A gente tinha uma coisa mais ou menos construída, mas eu personalizava aquilo para me facilitar, porque senão eu não conseguia. Isso aí tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que alguém levanta uma mão, né, que a gente chama, né? Ele é levantada, ele tem que ser sempre. E se levantou a mão, de preferência, né, a não ser que você tenha realmente uma habilidade muito grande para desenvolver um sistema assim, mas de preferência que ele seja atendido por um ser humano. Não é? Que eu imagino que é muito do que vocês fazem. Sim. Mas assim, mensagens do Brasil inteiro. Né? A grande maioria, como são perguntas mais tranquilas, onde é o endereço, valor da consulta. Não, aí tudo bem. Isso, é como se fosse uma URA. Então na URA você coloca ali o saldo e o extrato, que deveria ser do banco, né? Saldo, as coisas, commodity ali, a coisa que é comum a tudo, e deriva para o humano quando precisa. Isso. Só que a gente tem um tema, né? A agenda dela é muito, pela questão dos 2 braços, né? E do dia ter 24 horas, a agenda é muito cheia, né? Então a gente prioriza realmente quem quer fazer a cirurgia, quem quer operar, não tomar espaço daquele que está apenas... Então a gente tenta, não vou dizer que é perfeito, né, Tony? Óbvio, tem nossas falhas, os pontos a serem melhorados, mas a gente conseguiu equilibrar. Hoje a gente tem um chatbot no site, que é o desenho da minha filha, que chama Bela, Isabela, com o jalequinho, que já ajuda a responder bastante e deriva para o humano o que precisar, né? Perfeito. Então é isso. Me conta outra coisa aqui. A gente estava falando também, eu lembro pelo grupo lá, né, que a gente acaba convivendo, né? É legal isso, né? Lá do clube, né? São 150 pessoas que praticamente convivem, né? Quase todo dia, ou pelo menos, né? No mínimo todo mês alguém joga alguma coisa lá, conversa e tal. E eu lembro de algo que você falou da questão lá dos Estados Unidos, né? Que vocês estão buscando o Green Card lá. Não, já conseguimos. Conseguimos. Já conseguiram? Já conseguimos. Foi bem legal. Que legal. E o que é legal até para o pessoal da área da saúde, enfim, porque nós conseguimos o Green Card para ela, e é extensível a mim e marido, a sorte aí que eu dei. Mais uma vez, né? Obrigado. Nós entramos com um processo, uma petição, contando o sucesso empresarial dela. Poucos sabem disso, né? E poucos sabem dessa possibilidade. Eu vou tratar muito melhor minhas amigas médicas agora. A gente conseguiu o visto de habilidades extraordinárias dela como médica, sem falar de medicina. Ela não foi falado. Como assim, sem falar de medicina? Ela não descobriu nenhuma cura de uma doença. Sim. Né? Não entendi. Tecnicamente. Mais de um sucesso empresarial. De um sucesso empresarial de atendimento ao cliente. Do que tecnicamente. Foi essa foi o storytelling. E o americano gosta desse tipo de Porque, só assim, para o pessoal que está assistindo, talvez não entenda muito bem isso. Existe uma categoria, né, de visto americano que você solicita quando você tem habilidades especiais. Sim. Né, eu tenho um grande amigo, não vou falar o nome dele, mas tem um grande amigo meu aqui que estava alguns anos atrás querendo, e aí ele me pediu uma carta de recomendação. E aí você escreve uma carta de recomendação. E ele conseguiu também. Ele conseguiu. Exatamente. Era ator da Globo. Eu achei até engraçado. Ele pediu pra mim, pediu pra Xuxa e pediu pra mais outros colegas lá. E ele foi nessa mesma pegada. Eu sou ator, mas além de ator, também sou investidor, também sou empresário. Né? E aí conseguiu. Então, mas a gente é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente também. Ou seja, da área da medicina, mas também sou empresária. De onde você me conhece, você é referendado por amigos. Né? De áreas diversas. Isso aconteceu. Mas a gente nós contamos essa história da gestão profissional. Fantástico. Essa história da gestão profissional, como foi construída, e o americano entende que, poxa, eu quero essa mente aqui, de alguma forma, né? Sim. Não tem nada a ver, até para deixar claro, ela não está apta a ser médica nos Estados Unidos. Para isso eu preciso revalidar, é outra coisa. É outra história, mas é interessante isso. Eles aprovam ela como médica, mesmo que ela não possa exercer a medicina lá. Sim, claro. Se ela quiser fazer a revalidação, é uma outra história. E com uma petição, né, um processo, né, o advogado ele entrou, contamos essa história e conseguimos, e para nós é muito interessante, porque a gente tinha um sonho, né? Legal. De estar lá um pouco. Mas aí vocês pretendem fazer negócio lá? Qual que é a ideia? Então, minha filha pretende estudar lá, ela vai até ficar 30 dias agora lá para ver, enfim. E a gente pretende sim montar algum negócio lá e tá pintando um negócio que surgiu dentro do clube, dentro do network do clube lá, que é o Acelera aí, né, do nosso querido Alan, um gênio. E eu vi o Alan fazer o pitch. O Acelera aí é genial. Não, é genial. Uma das coisas mais geniais que eu já vi, né?
E o Acelera Aí, eu vi o pitch que ele aí, faz. Para saber o que é o Acelera Aí, para saber o que é a base viral, né? Aí vocês vão ter que assistir o episódio do Nol e do Alan, que ainda nem gravei, então vai daqui a pouco. Vai ser top. Talvez já esteja disponível, então dá uma pesquisada aí. Mas o Alan Barros, né, que é do Acelera Aí, então foi um segundo caso de conexão do clube. Exatamente, do clube. O do Nol foi uma conexão contratando o serviço dele. Isso. E ele é um dos palestrantes do nosso curso, que é interessante também. Porque, pô, se eu tô fazendo e tá dando certo... Não, e se indicação é um dos principais canais, né, para a medicina, tem que... Isso. Então eu convidei, ele na hora aceitou, porque ele sabe que é um nicho grande e interessante para ele. Então ele é um dos palestrantes. E com a Alan foi um business mesmo, foi um negócio, né? E nós somos mineiros, a gente tem muito relacionamento em Minas. Mas o negócio com o Acelera Aí. Com o Acelera Aí. Não, sim. Não, aí é como Acelera Aí mesmo. Já é a empresa dele. Empresa dele, exatamente. Mas assim como eu vi vários negócios acontecerem no clube. Mas qual que é a ideia com o Acelera Aí? Nos Estados Unidos? Isso, nos Estados Unidos. Fora. Fazer a venda, parte comercial, operacional para ele nos Estados Unidos, pelo fato de eu ter agora o Green Card. Mas com os porque o Acelera Aí, dando um resuminho aqui bem rápido, né? É uma plataforma para você poder criar uma publicidade utilizando, né, artistas, celebridades, né, e celebridades. A um custo totalmente factível. Não, um custo que seria impossível de outra forma, né? Exatamente. Mas isso funciona muito bem então eu tô imaginando que é para fazer comercial brasileiro mas é nos Estados Unidos. Brasileira. Como as celebridades dele, do Acelera Aí, são brasileiros, né? Isso. É o Cauã Raymond agora, é o Rodrigo Fara, entre outros. Isso. É vender para os empresários brasileiros lá nos Estados Unidos que fazem propaganda lá nos Estados Unidos. Brasileira. Em português. Tem lá 2,8 milhões de brasileiros, se não me engano. Caramba. Muito uma comunidade fortíssima em Massachusetts, Boston, enfim, e na Flórida e também na Califórnia. Então esses empresários fazem aquelas propagandas que quando você liga a Globo Internacional, tem lá de mandar dinheiro para Valadares, comida aquilo, enfim, tem. Tô falando que são comuns, né? Isso. Poxa, há um custo extremamente factível que ele possa pegar uma celebridade e fazer, e a gente vai operacionar toda aqui do Brasil. Genial, cara. Genial. Isso surgiu no clube. Surgiu no clube. Surgiu quando eu fui fazer o segundo Imersão, eu também indico para quem fazer mais vezes, né? Sim. Eu fiz o de Miami. Uma refrescada, uma refrescada, porque muda, né? O conteúdo vai mudando. Não, e o conteúdo atual, inclusive, mudou muito da época que vocês fizeram. Eu fiz Miami. Fizeram na... Não, mas a primeira vocês fizeram... a 35ª. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Não, mudou completamente. Muito. E aí você foi fazer de novo agora lá em Miami. Em Miami, exatamente. Legal. E aí lá você conversou com o Alan. Isso. Não, na verdade, eu já tinha fechado com ele aqui de fazer Minas Gerais. Tá. De fazer a parte comercial em Minas Gerais, pegar empresas no interior de Minas, enfim. E vender. Perfeito. E aí eu gosto muito do pitch dele, assim, quando ele, no curso de liderança, que eu fiz o primeiro curso, ele também participou. Quando a gente foi se apresentar, o pitch dele é muito legal. Ele levanta, fala, pessoal, quem quiser fazer propaganda, de uma forma muito melhor do que eu vou falar aqui, mas, resumidamente, pessoal, quem tiver interesse em fazer uma propaganda com o Rodrigo Faro por R$6.000, fala comigo, tá? E senta. Na hora que você vê, todo mundo olha pra ele, o quê? E depois vai um chame de eu gostei muito disso, achei muito legal. Eu estava em Miami para fazer uma imersão, e tive a ideia de falar, Alan, vou fazer o mesmo, quando eu for me apresentar no Imersão aqui, falar do site, vou falar como você. Ele falou, pode fazer isso, toca o negócio dos Estados Unidos, é seu. E o Alan é um cara muito... Falei, opa, legal, vamos fazer, vamos tocar. Então vamos começar uma operação de venda lá nos Estados Unidos para o empresário brasileiro que faça propaganda para o público brasileiro. Essa é a ideia. Que legal, cara. Ou seja, um negócio que surgiu do network. Do network do clube. E milhares, né? Então, o quão importante você acha que né? Porque, de novo, você, beleza, já é administrador, né? Mas você é médica, né? Mas, queira ou não queira, você administra um negócio, né, da área de medicina, da área de saúde. Eu imagino que quem é médico, quem é da área de saúde, acaba convivendo muito no ciclo com outros profissionais de saúde. É sair da bolha. E você, por mais que... A gente só fala de medicina o tempo inteiro, a gente só sabe falar disso. É conviver com outras pessoas, com outros olhares, né? Aí surgem essas oportunidades, né? Abre essa caixinha, né? E se você pegar as pessoas do clube que são da área da saúde, são todos expoentes vamos citar aqui, Dr. Thiago Volpe, da qual é um amigo, eu sou paciente também, é um cara fenomenal. Não podemos falar dessa forma, porque a ideia é ser atemporal, mas hoje é aniversário do Dr. Thiago Volpe, no dia que está sendo gravado, então parabéns aí, Volpe. Meu médico também. Tá? Então, doutor... Eu que sou um mau paciente, tá? Por isso que eu tô... Mas ele é um excelente médico. Dr. Veite, dentista lá no Rio de Janeiro, todo mundo que já... Não. Ele é aluno. Ele é aluno. Ivan Hollenberg, nosso aluno. Tá no clube. Mas é aluno G4. Sim.
Então, Neto Scavardelli, Ícaro. O Ícaro Samuel, que é nosso amigo, enfim. O doutor Edgar estava no G4 Educação. Tem muitos. Isso, tem um monte. Todo mundo sabe que a gente é do G4, quando eles vão fazer uma coisa, eles vão... O segmento de saúde, se eu não me engano, ou é o terceiro ou é o quarto maior segmento dentro dos nossos alunos do G4. Legal. Então é gigantesca. Primeiro, é um mercado muito bom, é um mercado que movimenta muito, né? E segundo, é um mercado que tem realmente essa carência. Ávido por... Eu acho que ainda tem uma resistência muito grande, mas já os que quebram essa resistência enxergam o quanto que precisa se especializar. E agregam muito. Esses que conseguem agregar e implantar ali na prática várias melhorias, né? Isso é indiscutível. Tem assunto aqui pra gente passar o dia inteiro, mas eu queria abordar ainda um último assunto aqui, já meio que pedindo para que vocês deem aí algumas dicas aí também para quem está nos assistindo, para entender um pouco como que é algo que a gente falou lá no começo, mas não abordamos, mas como que é esse convívio, né, de marido e mulher, né, de ter um casamento, de ter 2 casamentos em um, né? Porque eu falo sempre para todo mundo que fala que vai montar uma sociedade, vai montar uma empresa, que você ter um sócio, você fazer uma sociedade é a mesma coisa, talvez seja até pior, né, em alguns aspectos, pior no sentido mais difícil, né? Talvez seja mais difícil até do que um casamento civil, né? O casamento pelo CNPJ, né? Como que é essa questão de ser casados e ser sócios? Cara, assim, ó, o lado bom, vamos dizer assim, nós combinamos a regra do jogo antes. Legal. Então isso é um lado bom, vou dar um exemplo. Essa é uma dica legal. A gente separou tarefas, né? A gente separou tarefas e vou dar um exemplo prático. Ela escolhe tecnicamente quais as próteses que ela gostaria de usar, porque existem vários tipos, então ela negocia prótese A, B, C e D. Ela escolhe tecnicamente prótese A, B, C e D. Aí ela sai do circuito, eu entro e chamo as empresas e negocio o preço. Ponto. Perfeito. Eu não tenho a menor condição técnica de escolher, ela não tem a menor condição e não gosta, não tem tempo de querer negociar, e é para isso que eu existo. Não é o melhor uso do tempo dela. Exatamente, perfeito. Bom, ele não interfere nos assuntos técnicos e eu também evito dar palpite na parte da gestão. Mas faz palpitezinho. Faz parte. Eu comento mais, eu palpito mais a parte de marketing, principalmente. Porque querendo ou não, o marketing é ela, então eu aceito. Mas eu acho que o principal é haver confiança. Se eu tô deixando isso aí com ele, na mão dele, eu tenho que relaxar. Confiar. Esse é um lado que a gente combinou muito bem. Na clínica eu faço questão de não abejar, eu chamo de doutora Luciana para que todos os colaboradores vejam que existe uma separação e é profissional. Isso é sempre assim. Agora o lado um pouco complicado. A gente respira o nosso negócio 24 horas. Vamos ser verdadeiro. Então é difícil. Café da manhã, deita, você pega e fala assim, o telefone eu toca. esqueci de te falar que aquele negócio... Cara, meu amor, né? eu estava dormindo. A gente tem que tentar separar, mas é difícil, porque às vezes você vai levar ali algum tema que... Mas assim, no frigir dos ovos funciona muito bem, né? Legal. Mas eu acho que é isso. Como sociedade, tem ali um acordo de acionistas que você define a regra do jogo. Ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui Mas a gente vive o dia todo. Mas vive o dia todo a clínica. Tem esse lado. Porque foi querendo ou não... que a gente fez. Então, meu entendimento aqui é que saber separar bem, né, a função, as funções, né, de cada um e tem que, né, assim que logo de começo tem que já estar disposto a viver aquilo 24 horas. Isso é. Se não tiver essa disposição, é melhor nem começar. Isso é. Né? Porque eu vou dar um exemplo. Ela como médica, e obviamente ela dá toda atenção ao paciente, o telefone dela toca ou pode tocar a qualquer momento. E às vezes ela tá do meu lado e eu tô vendo o que tá acontecendo ali. Eu não consigo fingir que nada tá acontecendo. Sirvo de apoio para algum... É seu business também, né? Também, entendeu? É isso. Mas aí tem que saber levar, né? Isso. Vai ter momentos de discussão ali, mas tem que ceder, né? Se é um assunto dela, é dela, eu posso dar um pitaco e vice-versa. Mas funciona. Tem funcionado aí. Legal. Agora, agradecer bastante a presença de vocês aqui, o papo foi fantástico. Os meus sócios, queridos sócios, sabem
que eu fico batendo muito nessa tecla aí de que a gente precisa ir um pouco mais, não sei se criar um curso específico para a área da saúde. Você sempre me falou isso. Eu sempre falei, sempre né, falou Rodrigo? isso, sempre. É verdade, eu lembro, a gente conversando lá no hotel do quando eu fiz uma imersão. No hotel do curso, lá no Puma. Isso, no Puma você me falou. Você chamou o Lucas. Eu chamei o Lucas. Vem cá, ouve o que ele tá falando. Tá vendo, Lucas? Foi mesmo. Verdade. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Não sei se criar um curso específico, e agora já até quem chegar, já vou até recomendar o de vocês, mas eu acho que ou pelo menos, né, ser mais intencional nesse sentido, mostrando os cases, os diversos cases que a gente já tem, os cases de vocês, né, e tal. Mas é algo que eu admiro muito quem tá levando esse profissionalismo, essa gestão, né, mais profissional para a área da medicina, porque, na minha opinião, une dois grandes propósitos, né? Que é o propósito de cuidar melhor da saúde das pessoas e a partir do momento que você profissionaliza, né? Que você tem uma gestão melhor, queira ou não queira, você cresce, seu negócio se desenvolve, você acaba gerando mais emprego, que é o nosso propósito. Exatamente. Né? Então, eu acho que é duplamente... Por falar nisso, é importante colocar que o nosso negócio é pequeno, né? Mas nós aumentamos em 30%. Fantástico. Desde que nós fizemos. Dentro da medida do possível, é bastante. É muito. Para nós, inclusive, o número que eu entrei quando eu fiz o imersão era X, hoje é 30% a mais. Então, estamos aí de alguma forma colaborando para essa meta global. E mais do que isso, os quantos que vocês estão ajudando e vão ajudar ainda, que vai também agregando a esse nosso número aí que a gente quer chegar até 2030, né, de 1 milhão de novos empregos gerados aqui no Brasil. Né? Então, agradecer muito aqui a presença de vocês. Queria deixar, né, pedir se vocês quiserem dar uma palavrinha final aí, sei lá, algumas dicas de conteúdo, de livro, de site, ou dica mais prática mesmo, objetivas para quem é dessa área, né, ou áreas similares, né, que tem essa questão de ter uma formação técnica muito boa, mas que não tem essa parte da gestão, né, bem cuidada, pelo menos no ensino, né, tradicional, formal. O que é que vocês dariam de dica para essas pessoas? Cara, a dica que eu daria é buscar constantemente o conhecimento através de cursos, seja online, presenciais. Eu gosto mais do curso presencial e vocês têm muito esses dois modelos, né? Porque o conhecimento ele é realmente infinito e estar com outras pessoas, com outras cabeças, inclusive o clube é legal porque são pessoas de outros negócios. Tem um cara lá que é dono de geração de energia, mas esse cara vê um negócio e me dá uma ideia. Então isso é muito, essa As dores são muito parecidas, são né? muito parecidas, né? Então é isso. Agradecer a você e ao G4, né? A gente é muito feliz de estar com vocês nessa jornada. Vamos continuar ainda por muito tempo. Perfeito. E é isso. Uma coisa... Aí o médico que achar que não é capaz, procurar alguém capacitado para ajudar, então. Porque nem todo mundo tem o dom, né? Nem todo mundo quer se envolver também, mas entender que é necessário e procurar um gestor profissional, então, que possa ajudar, né? Então, se não for para casar, que seja para contratar, né? Exatamente. E um merchanzinho, né? Nós temos o nosso curso também. Perfeito. Pode ser tem um Instagram, um site, alguma coisa que vocês queiram anunciar aí? O seu Instagram? No meu Instagram. No seu Instagram? Luciana Pepino. Luciana Pepino. Exatamente. Tem um link na bio, né, para o nosso curso. Tem. Perfeito. E o nosso famoso site, lucianopepino.com.br. E lá também tem lá acesso ao nosso curso também. Legal. Perfeito. Joia. Prazer enorme receber vocês. Obrigado. Fiquem de olho aí. Nossos próximos episódios. A gente vai trazer ainda muita gente legal por aqui. Não deixa de nos seguir lá no Instagram também. Nós temos o nosso Instagram dos podcasts do G4. Então segue lá, @G4 Podcasts. Segue também os nossos programas de comunidades, o G4 Clube, o G4 Scale. Me segue também lá, @Tony Celestino. Eu tô lá sempre com alguns cortes, alguns conteúdos, algumas novidades aí. E a gente vai estar sempre avisando a vocês aí quem serão nossos próximos convidados, os próximos episódios que estarão no ar. Então, obrigado aí pela audiência e até a próxima.